Fala pessoal, beleza? Jordan Jovino aqui. Vou mostrar uma análise que pode ser feita com o Picoscope. Algumas delas. Aqui estamos com um transdutor de pressão aplicado no cilindro. Para quem já nos acompanha, já está muito acostumado com esse tipo de sinal. Tradicionalmente, analisando apenas esse sinal, o que a gente consegue verificar aqui? Temos um sinal de pressão em função do tempo sendo medido por voltagem. Quem não tem osciloscópio que faz a conversão diretamente, tem que fazer a conversão com o fator de conversão de cada transdutor. Aqui temos a pressão atmosférica. E se quisermos distribuir as 4 fases em relação ao sinal do ciclo do transdutor, temos a medição em réguas de 720 graus no Picoscope. Feita uma análise manualmente, colocamos o 0 no PMS e o 720 no PMS novamente para ter aí o ciclo completo do motor. Então aqui temos a fase de descompressão, a fase de escape, a fase de emissão e a fase de compressão. As medições pode-se utilizar aqui com o Picoscope uma régua. Temos 2 réguas aqui na vertical para fazer as medições. Então, se colocarmos aqui, temos o 0, se iniciando no PMS, vamos descendo em relação ao sinal de pressão que está em descendente. Vamos descendo. Visualmente, se imaginarmos que aqui é a parte inferior, pode-se dizer que aqui abriu a válvula de escape. E ela abriu aqui em torno de 146 graus. E isso fazendo uma medição com os recursos que tem no software do osciloscópio e uma medição minha. Eu estou achando que abre aqui a válvula de escape, correto? Posso usar outra régua para verificar o delta daqui em relação aqui. Posso fazer outros tipos de medição, mas enfim, vamos focar aqui na parte de escape. Se eu quiser analisar com mais profundidade aonde foi que abriu a válvula de escape, aonde eu acho que a válvula de escape abriu, se eu tiver o comando em mãos e os dados do projeto em mãos, que é difícil ter essas informações, né, eu saberia mecanicamente aonde é a abertura, a parte geométrica, aonde é a abertura, aonde é o fechamento e quanto tempo vai durar esse grau de abertura e fechamento. Mas eu não tenho, então eu tenho que basear na parte fluidodinâmica. Então vamos jogar aqui uma régua no mínimo. Com o Picoscope temos a parte do zoom. Posso jogar bem aqui no mínimo e verificar aqui que eu tenho a fase descendente, descomprimindo, a curva muda e aqui ela começa a subir, como se ela tivesse começando a comprimir um pouco os gases de escape até jogar ali a sua expulsão. Então aqui eu vejo uma mudança de curva. Tá. Se eu jogar aqui, vamos dar mais um ainda. Vamos basear que aqui foi minha mudança de transição da curva. Então aqui já me dá 151 graus. Só que 151 graus em relação ao zero. Vamos jogar em relação aos 180 graus. Então poderia falar que a minha válvula de escape, ela abriu 28 graus antes do PMI. Correto? Legal. Então essa aqui é uma medição feita em relação ao tempo. Se nós tivermos aqui o sinal da roda fônica, aí seria mais preciso, porque teríamos o grau de uma engrenagem. Aqui eu tenho uma engrenagem, teria o sinal da roda fônica, uma roda fônica de 60 dentes, eu teria aí 6 graus por dente. Então, eu não tenho um sinal aqui, estou baseando em relação às minhas calibrações. Se eu mudar aqui qualquer posicionamento, ele já altera os valores de escape. Então, eu estou fazendo uma calibração manual, então tudo depende da minha calibração. Bom, o osciloscópio da Picoscope tem alguns recursos de funções matemáticas
Aqui já está calibrada. Eu vou mostrar uma delas, derivada. Vamos ativar aqui a derivada do sinal do transistor de pressão. E aqui temos um sinal de derivada. O que essa derivada faz? A derivada ela vai mostrar um ponto de inflexão da curva. O que é um ponto de inflexão? Observe essas duas curvas aqui. Ó. Aqui eu tenho essa linha vermelha é um sinal, é a linha de PMS, 0 graus aqui, do eixo Vibra-Brequim. Aqui eu tenho uma curva apenas de bomba de ar, comprimindo e descomprimindo. E aqui eu tenho uma curva de combustão. Então observe que o pistão aqui ele vai subindo, comprimindo, chega aqui, eu vou ter uma combustão, tudo depende do avanço de ignição. Quando eu tenho uma combustão, eu vou ter ali quase que uma exponencial da curva de pressão, que agora é uma curva de compressão. Então o transistor está trabalhando só nessa curva. Então, se você observar nesse ponto, aqui onde está a minha seta, tem um ponto de inflexão. Então observe que a minha curva está subindo, ela chega num ponto máximo apenas de compressão e ela muda a sua concavidade para uma exponencial. Então, nesse ponto aqui eu tenho uma mudança, então eu tenho um ponto de inflexão, tá? Aqui eu tenho outro ponto de inflexão só com a curva de compressão e descompressão. Ele subiu, chegou no topo, ele desceu, então aqui é uma inflexão. Então, uma derivada, eu consigo ver essas inflexão. Então, matematicamente, o software já fez isso. Você não precisa calcular uma derivada. Quando você deriva um sinal de pressão, você vai ver a variação da pressão. Quando você deriva o tempo, você tem a velocidade. Quando você deriva a velocidade, você tem a aceleração. Quando você deriva a aceleração, você tem a aceleração instantânea. Então aqui eu tenho uma mudança de curva analisada matematicamente do sinal do transistor de pressão. Então observe que ele mostra aqui claramente que eu tenho aqui a minha pressão subindo, e nesse ponto, chegou no topo, ele começou a descer. Então ele mostra aqui um sinal positivo subindo e um sinal negativo, que foi a parte de descida. É isso que a derivada mostra. Então nesse ponto aqui, bem no centro, eu sei que é o PMS. Então eu jogo aqui, aqui eu tenho o PMS exato, porque é o ponto que o pistão subiu, depois ele começou a descer. Então eu faço aqui uma calibração nesse ponto. Vamos verificar aqui o outro ponto, fazer um ajuste fino em relação ao zero da derivada. Beleza. Então aqui eu tenho um ajuste fino melhor. Vamos tirar o zoom. Agora vamos verificar o ponto de inflexão de quando o pistão está descomprimindo e ele começa a comprimir para jogar os gases de escape fora. Então o meu ponto de inflexão, ele está aqui, ó, pistão ainda na fase, vamos falar aí, nessa região, numa fase de vácuo, porque eu estou trabalhando como bomba de ar, não tenho combustão. Depois eu começo a estabilizar o meu vácuo em relação à pressão atmosférica, depois eu começo a empurrar esse ar para fora. Então vamos verificar aqui o ponto de transição. Então aqui é o pistão em vácuo, depois ele começa a comprimir para jogar os gases de escape fora. Então a parte fluidodinâmica, que é o ponto de inflexão da curva do pistão quando estava descendo, depois quando ele começou a expulsar dinamicamente os gases, não mecanicamente no comando. No comando, eu tenho ali a parte já física, aqui eu estou falando só da parte dos gases, o ponto que ele está mudando essa transição de pressão. Então vamos falar que eu estou vindo de uma parte negativa e mudando agora para uma parte positiva. Então ele estava aqui numa fase negativa do pistão ali, fazendo a parte de descompressão, e aqui ele começou a comprimir. Se ele está comprimindo, é porque ele já está ali no movimento ali de expulsar os gases de escape. Então nesse ponto aqui, vamos fazer aqui um mega de um ajuste fino. Vou jogar bem nesse ponto, vou jogar mais zoom, beleza. Então aqui, a parte fluidodinâmica, eu posso falar que a minha válvula de escape, ela começou a expulsar os gases de escape em 148 graus. 148 graus em relação ao zero aqui do PMS. E
32 graus em relação ao 180 graus. Então, a minha válvula de escape, ela abriu a parte fluidodinâmica dela 38 graus antes do PMI. Beleza, pessoal? Vou mostrar alguns recursos básicos do Picoscope. Tudo que é avançado, nada mais é avançado. Então, tudo está avançado. Então, isso daqui é um recurso básico que tem no Picoscope. Estou só mostrando para quem gosta de fazer análise, quem é mais técnico e gosta de saber o que está fazendo e gosta de fazer a própria análise. Então, isso daqui é um recurso básico do Picoscope. E é legal, interessante para quem gosta de projetar, quem gosta de saber como as coisas funcionam, quem tem curiosidade, tem bastantes recursos muito interessantes no Picoscope. Então, por enquanto, eu paro por aqui e até a próxima.